Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Desconhecidos matam jovem a bala no bairro do Curado. Jovem assassinado a tiros no bairro de Prazeres. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta sexta-feira, 4 de novembro de 2022. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Nas últimas 24 horas no estado foram registrados 19 assassinatos, bastante violentos de ontem para hoje. 19 assassinatos registrados em Pernambuco, 15 crimes ocorreram no interior e 4 no Grande Recife. E este ano em Pernambuco já foram registrados 2.712 assassinatos, sendo 1.528 no interior e 1.184 no Grande Recife. Mãe procura filho desaparecido do Cabo de Santo Agostinho. Uma notícia com o repórter Emerson Pereira. Por que ele fez isso com meu filho? Porque eu quero que ele traga meu filho, ele mostre onde meu filho está. O choro é de uma mãe que já está há uma semana sem ver o filho e que agora nem sequer tem notícias dele. Eliel José da Silva, de 29 anos, saiu de casa em Jussaral, no Cabo de Santo Agostinho, na última quinta-feira, 27, com um amigo caminhoneiro. Ele informou aos parentes que iria viajar para o estado de São Paulo de carona para passear e de repente arrumar algum trabalho por lá, sendo que desde o final de semana ninguém consegue mais falar com ele. Segunda-feira ele ligou me dando um bom dia e disse que tinha dado tudo certo. Aí na segunda-feira ele embarcou de novo na carreta desse caminhoneiro, esse caminhoneiro dizendo que vinha voltando para cá, para Vitória, né, no caso, vinha voltando e infelizmente no caminho ele disse que ele pediu parada e ele parou e ele desceu e saiu correndo. Depois ninguém soube mais de notícia. A irmã Flaviane diz que conseguiu manter contato com o caminhoneiro que teria dado carona a Eliel, mas que o homem teria contado duas versões diferentes. Fala que ele estava tomando café com pão e se engasgou, ficou tombando e caiu para trás e cortou a cabeça. A outra pessoa, ele já fala que ele estava dormindo e ele saiu do caminhão e saiu correndo. Aí ele falou que pediu as câmeras de segurança do posto e perceberam que ele saiu correndo em sentido subindo para Recife. Mas isso teria acontecido onde? Ele falou se estava ainda aqui em terras pernambucanas ou em outro estado? Não, ele falou que estava em Minas Gerais e na cidade de Montes Claros. No dia seguinte, após o último contato do rapaz com a família, os parentes procuraram a Polícia Civil pedindo que uma investigação fosse aberta. Eles registraram um boletim de ocorrência na delegacia de Vitória de Santo Antão, cidade onde Eliel teria embarcado no caminhão. Os familiares vieram até o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa no Recife, mas foram orientados a procurarem a delegacia do Cabo de Santo Agostinho, município onde o jovem mora. Emerson Pereira, para o Bandeira 2. Um ônibus complementar que fazia a linha Totó Jardim São Paulo Boa Viagem foi assaltado na Avenida Recife, pertinho do PAN, em Areias, por 2 suspeitos armados de facas que roubaram os pertences do motorista e também dinheiro da renda do carro. Corpo de homem encontrado dentro de geladeira em Itapetim. A notícia com o repórter da Rádio Cultura de Serra Talhada, Anderson Tênis. Adonias Ferreira, de 29 anos, era natural da Maturéia, cidade na Serra da Teixeira, no estado vizinho da Paraíba, que fica a cerca de 60 quilômetros de onde o corpo do jovem foi encontrado. Os vizinhos desconfiaram do mau cheiro que saía do imóvel e acionaram a Polícia Civil, que entrou no apartamento e encontrou o corpo do jovem. De acordo com os familiares, o jovem desapareceu no dia 13 de outubro, após dizer que iria visitar a sua mãe na sua cidade natal. O veículo de Adonias foi encontrado dias antes da descoberta do seu corpo, com alguns jovens circulando com ele na cidade de Itapetim, e chegou a ser apreendido pela polícia. Investigados, os jovens afirmaram desconhecer o paradeiro de Adonias.
e agora seguem como principais suspeitos de terem praticado o homicídio, com outro suspeito, que é o proprietário do apartamento onde o jovem desaparecido foi encontrado. As polícias civil de Pernambuco e também da Paraíba trabalham juntas para tentar localizar o proprietário do imóvel que está desaparecido, para tentar desvendar o crime misterioso que aconteceu aqui em Itapetim, no sertão do Pajeú. Do sertão, Anderson Terens, para a Rádio Jornal. Rádio Notícia. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2. A maior audiência do Brasil. Enterrado o corpo de jovem que morreu após pegar bigu em ônibus. A gente volta com o repórter Emerson Pereira. A despedida foi no cemitério de Santo Amaro. Parentes e amigos do adolescente João Gabriel de Lima Guzmão dividiam a dor entre abraços e palavras de conforto. Mateus, um dos irmãos do adolescente, conta que a família não sabia que o garoto costumava pegar bigu, ficar se pendurando nos ônibus. Só explicaram que estavam pegando o bigu assim na porta, aí ele foi pular para descer. Quando ele foi pular, ele se desequilibrou, aí disse que o motorista de propósito passou por cima. Mas para dizer se o ocorrido foi verdadeiro, tem que pegar as filmagens, porque assim não vai saber dizer como foi a história certa. João Gabriel, que tinha 15 anos, morreu atropelado após cair de um ônibus que fazia a linha Aeroporto Joana Bezerra. O acidente foi na última terça-feira, na Avenida Mascarenhas de Moraes, na Imbiribeira. Durante o enterro, uma tia do garoto deu conselhos aos amigos dele. Eu só peço a vocês, juízo. Botem Deus em primeiro lugar na vida de vocês. Essa curtição passa. Essa curtição passa e, na maioria das vezes, termina assim. Os amigos de João, que estavam pegando bigu com ele no momento da tragédia, também participaram da despedida aqui no cemitério de Santo Amaro. Eles contaram que eram 5 adolescentes, todos de 15 anos, e que João era o único que estava na porta da frente. Os meninos falam que o menor teria tentado pular do ônibus na calçada e acabou se desequilibrando. Os garotos dizem que até aí foi um acidente, mas eles acusam o motorista de, na sequência, ter atropelado João de forma proposital. A Polícia Civil vai colher os depoimentos dos envolvidos. O delegado deve solicitar também imagens de câmeras de segurança do local para entender a dinâmica do acidente. Em meio a toda a dor, Mirela, prima da vítima, ainda fez um apelo aos adolescentes da mesma idade de João. Porque João foi um garoto muito amado, muito querido, muito bem orientado, mas infelizmente João escolheu aventurar com os amigos. João escolheu, fez uma escolha errada. E tudo que a gente faz na nossa vida, a gente tem uma consequência. E infelizmente, a consequência de João foi tão precoce. Então eu passo essa mensagem para que os jovens tenham mais consciência, sabe? Porque a juventude não é só aventura. A juventude é o início de uma grande responsabilidade para a vida toda. Emerson Pereira, para o Bandeira 2. Gilmara Souza da Silva, um homem com 40 anos de profissão não informada, residente no Correio da Areia em Nova Descoberta, foi assassinado com tiros na cabeça numa escadaria da rua Capelinha, lá em Nova Descoberta. A única informação é que ele já havia sido preso e seria usuário de drogas. O corpo de Gilmar Souza da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Um rapaz que não portava nenhum documento de identificação foi assassinado a bala na Travessa Antônio Guilherme Lima, bem pertinho da Escola Técnica, em Aldeia de Baixo Camaragibe. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos. Segundo informações, os criminosos ainda feriram a bala uma outra pessoa, Gilmar Severino Rodrigues, que foi levado para o SEMEC de Camaragibe, medicado e já recebeu alta. Um rapaz sem nenhuma identificação foi encontrado morto, amarrado pertinho do Buracão, na Rua dos Operários, bairro Heliópolis, em Garanhuns, no agreste do estado. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru.
A Dalzilene Santana da Silva, uma mulher com 50 anos, residente na rua Luiz Melquiades Gomes, no Vale do Mandaú, bairro Aloysio Pinto, em Garanhuns, no agreste do estado, foi assassinada com disparos de arma de fogo pertinho da residência dela por elementos desconhecidos. De acordo com informações, ela teria passagem pela polícia e também teria envolvimento com as drogas, tráfico de entorpecentes. O corpo dela foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. O ex-vereador Moacir Ferreira da Silva, de 60 anos, residente na Rua do Matadouro, em Angelim, foi assassinado com disparos de arma de fogo quando bebia na Rua Evangelista Pereira Dourado, lá em Angelim. E o suspeito, Fábio Dionon da Silva, de 42 anos, que fugiu, está sendo procurado pela polícia. O corpo do ex-vereador lá de Angelim, Moacir Ferreira da Silva, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. José Augusto da Silva, de 42 anos, foi assassinado a facadas e pauladas na rua I-30, no centro, em Barra de Guabiraba. A autoria e os motivos do crime não foram informados à polícia. José Cosmo da Silva Filho, este foi assassinado a bala em terras do sítio Café, zona rural de Ribeirão. Uma mulher ficou ferida. Michele Maria da Silva Nascimento, 36 anos, foi atingida por balas perdidas. E a informação é de que o suspeito deste homicídio, tentativa de duplo homicídio, é o Felipe Xavier dos Santos, de 26 anos de idade, conhecido pelo vulgo de Olho de Gato, que foi preso em flagrante. Anderson Inácio da Silva e José Marconi da Silva foram assassinados com disparos de arma de fogo no Engenho Novo Jardim, bem pertinho do Engenho Cabra, que fica em Cortês, no interior do estado. A autoria e os motivos do duplo assassinato ainda estão sendo investigadas pela polícia. Desconhecidos matam jovem a bala no bairro do Curado. Jovem assassinado a tiros no bairro de Prazeres. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre e independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Associação dos Militares Estaduais da Reserva Remunerada, Reformados e Pensionistas, PMBM de Pernambuco, oferece a todos os associados, dentistas, assistências médicas, convênios na área de saúde, óculos de grau, declaração de imposto de renda, exame psicológico para porte de arma, além do departamento jurídico atuando em várias causas. Agora, abriu uma casa de apoio na Praça do Derby para todos os sócios, dependentes e pensionistas do interior. A MERP tem uma sucursal na cidade de Caruaru e representantes nas cidades de Palmares, Petrolina, Oricuri, Salgueiro, Serra Talhada, Arco Verde, Surubim e também Timbaúba. É mais uma vitória dos sócios da MERP, que a cada dia investe o dinheiro das mensalidades e benefícios dos associados. É mais uma vitória. Seja você mais um sócio. Presidente Tenente William Vieira, Vice-Tenente Lupécio Nunes. Trabalho, dignidade e credibilidade. Agradecendo a turma ligada com a gente aqui na Jornal, André do Galeto, na PE15, bem na subida da ladeira do Alto da Mina. Ele é filho de Dona Nazilda Velha do Galeto, é esposo de Glaucineide e é pai de Evelyn e Andrezinho. E também os amigos da família ligados com a gente, Heriberto, Adeildo, Birinho, Petinha, Romário, Guilherme, Elton Porteiro, Dona Virgínia e Bel do Mercadinho, todos na Rua 13. No cemitério do Pacheco estão lá ligados na Jornal, DJ Biti, Vovó Margarete e o administrador Jorge Picão. Na Santiago Dízia, no Ibor de Baixo, Fernanda Delange e o pai dela, Santiago. Carlos Alberto, condutor do SAMU, ele mora na Campina do Barreto. Ele e Afonso da Eletrônica, na Rua Garibaldi, estão os dois ligados com a gente na Jornal. O subtenente PM, a Silva do BPTran, também está ouvindo. Na Avenida Maria Helena, no Jordão, Nininho e a esposa Fernanda, da Jordão Refrigeração. No Camelódromo, na Dantas Barreto, no módulo 2, o pessoal lá em Pink Make, é uma loja de maquiagem que está sendo comandada, inaugurada recém, ali na Dantas Barreto. Natália Hermosa, nossa companheira, Isa Maria, Lani e também Marcela, filha de Marcelo. Portanto, é a loja Picmake
da nossa amiguinha Natália Hermosa, Isa Maria, Lani e Marcela. Na rua Tupiniquins, em Santo Amaro, Zeca Pedreiro, a noiva dele, Ivanice, e o vizinho Ivanildo Queiroz, operador de áudio aposentado, Antônio Dançarino, estivador Marcos Bola, Bira do Ovão e também Batista, presidente do Clube Bela Vista, estão sintonizados com a gente aqui na Jornal. Olha, minha gente, o senhor Laerte Ramos Ferreira da Costa, 62 anos de idade, está precisando de uma cadeira de banho. Uma cadeira de banho para ele que reside na rua Estados Unidos, no bairro de Palmarela, em Paulista. Se você conseguir arrumar uma cadeira de banho para ele, para o senhor Laerte, o telefone para contato 8336-0871. 8336-0871, pode ser uma cadeira usada mesmo, não tem problema. Carlos Daniel Feitosa Gomes, de 22 anos, foi assassinado com disparos de arma de fogo na Rua 2, assentamento Catalunha, que fica em Lagoa Grande, no interior do estado. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Petrolina. Miguel da Silva Santos, de 39 anos, foi assassinado a bala por 4 homens encapuzados. Os caras arrombaram a porta da casa dele na Rua da Linha, no centro, em Gravatá, e cometeram crime. A única informação é de que o Miguel seria ex-presidiário por tráfico de entorpecentes. Patrick Rodrigues Leitão, de 26 anos, residente na Rua Miguel Cordeiro Cavalcante, em Venturosa, foi assassinado com 2 disparos de arma de fogo na cabeça na Rua 19 de Março, lá em Venturosa. Foram 2 homens numa motocicleta que cometeram crime, que, segundo informações, o Patrick que morreu, seria usuário de drogas e também tinha vários inimigos. Luiz Almeida da Conceição, de 57 anos, dono de um mercadinho, residente estabelecido na Rua do Rosário, na Vila do Aeroporto Alto do Muro, em Caruaru. Ele trafegava de motocicleta, estava saindo de casa quando foi emboscado e assassinado a tiros por homens desconhecidos. 2 adolescentes de 14 anos, José Roberto dos Santos e José Leandro Soares, foram assassinados a bala na estrada para Uricuri. É uma estrada que segue para Uricuri. Foi em um campo de futebol que os 2 foram mortos na cidade de Catende. Crime de autoria e motivos desconhecidos. As vítimas, Beto e Gonzaga, ambos estariam envolvidos com tráfico de drogas e também roubos. Os corpos foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal em Palmares. Walter José dos Santos, este foi assassinado com tiros de pistola 9mm em um bar localizado na estrada do Cajueiro Claro, em Paudalho. Foram 2 homens numa motocicleta Pop 100 vermelha e que estavam encapuzados e cometeram crime. Walter José dos Santos, ele estava com a esposa que ainda correu para que não fosse atingida pelos disparos. Ela inclusive reagiu ainda com um dos criminosos. O corpo de Walter José dos Santos foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Um rapaz com cerca de 25 anos de idade, sem identificação, ele foi morto com disparos de arma de fogo durante uma briga no loteamento Sítio Mário Guerra, que fica em Ponta de Pedras, Goiânia. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Sandro Cristiano Rodrigues Assis, de 27 anos, foi agredido a pauladas na Rua Agripino Lacerda, na Iputinga, pelo tio dele, Eudes dos Santos Assis, que mora na Rua 14 de Outubro, na Madalena. A vítima prestou queixa no DHPP. Ismael da Silva Dornelas, que mora na Rua do Sossego, em Itamaracá, foi baleado perto da residência dele por elementos desconhecidos, levado para o hospital local e em seguida removido para o Miguel Arraes, em Paulista. Gleibson Pereira Torres da Silva, de 28 anos, residente na Rua Jornalista Edson Regis, no bairro do Ibura, foi agredido a facadas na Avenida Ladeira Preta, em Paudalho, por elemento José Ivanildo dos Santos da Silva, que está foragido. A vítima foi levada para a unidade de pronto atendimento, a UPA de Paudalho, e depois removida para o HR. Michele Maria da Silva Nascimento, de 36 anos, foi agredida fisicamente em golpes de faca na Rua Projetada, no Alto da Temperatura, em Cabrobó, por Felipe Xavier dos Santos, que foi preso em flagrante, e a vítima foi socorrida no hospital local. Rádio Jornal.
Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. E agora vamos falar dos aniversariantes de hoje, sextou, e quem está aniversariando hoje é o presidente do clube Fora de Forma, Valnês de Melo. Ele é filho do saudoso Alegria. Dalva e Pardal também estão aniversariando, moram na Vila Holandesa e são amigos de Jojó. Marcos, conhecido como Noca, está completando 83 anos de idade. Ele é dono de uma barraca, a barraca mais antiga de Santo Amaro. Os amigos dele, do Noca, o delegado Pazinho, Bibia e o comissário Toinho Mangaba. Janderson é o conhecido Jajá, está completando 28 anos. Ele é pai de Moisés, e Bela, que são lá do Alto da Mina, em Olinda. Luciana, completando 34 anos, mora na rua 2, Pedrito Lopes, nas Barreiras do Rosário, em Olinda. Ele é irmão de Gleidson, que é porteiro da escola Novo Horizonte. Corete, ela é ex-aluna da escola Clotilde de Oliveira. Haverá uma comemoração na casa dela, com a participação das amigas Nalva, Josinete, Betânia, Maria Cândida, Marli, Valéria, Carmélia e também Rineide. Adniviana Bento Alves, esta é sócia da ANSEF, cujo presidente é o tenente Edmilson Miranda, e a secretária é Marlene. E agora os aniversariantes da MERP PMBM, cujo presidente é o tenente William Vieira e o vice-presidente é o tenente Lupécio Nunes. Aniversariando hoje a pensionista Sueli Gomes Diniz. Islan Cristian Alves da Silva, residente na rua Maria da Paz dos Coelhos, foi agredida a bala na rua Padópolis, lá nos Coelhos, por desconhecido, e foi socorrido no Hospital da Restauração. Maviael de Miranda Filho, 39 anos, foi baleado na rua Mário Luiz de Carvalho, no bairro da Macaxeira, bem no bar de Natali. 2 homens atiraram dele e ele foi socorrido na emergência do HR. Rei Dualdo Francisco Silva, de 21 anos, residente na rua Itapiranga, na Avenida Maurício de Nassau, na Iputinga, foi baleado no bairro e, segundo informações, ele seria ex-presidiário e teria rompido a tornozeleira do sistema prisional. Daí ele acabou sofrendo esse atentado e foi socorrido na emergência do HR. Ana Fabielle Barbosa dos Santos, de 36 anos, foi agredida a facadas na rua João Paulo II, em Moreno, por Jorge Batista da Silva, de 33 anos, que foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio. A jovem foi socorrida na Policlínica Beirol Chua, em Moreno, e depois removida para a unidade de pronto atendimento, a UPA do Hospital da Imbiribeira, UPA da Imbiribeira. Antônio Francisco da Silva Júnior, este foi baleado quando saía de casa na rua do Oratório, em Itatinga, por elementos desconhecidos. Ele foi levado para o hospital local e depois removido para o Otávio de Freitas do Sancho. Rafael Luiz da Silva, de 35 anos, foi baleado no bairro João Paulo II, em Camaragibe, por elementos desconhecidos e atingido no rosto. O rapaz foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Você sintoniza Eliel Alves. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. Desconhecidos matam jovem a bala no bairro do Curado. A vítima, Caio Felipe Coelho da Silva, tinha 20 anos. Ele morava na rua Carlos, bem pertinho do clube, no Curado 5, em Jaboatão dos Guararapes, e foi assassinado a bala na rua do Helder Câmara, lá no Curado, por elementos desconhecidos. E a única informação é de que ele teria envolvimento com tráfico de entorpecentes. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal e, atenção, jovem assassinado a tiros no bairro de Prazeres. Elton Pablo Pereira da Silva, de 20 anos, residente na 7ª Travessa da rua José da Câmara Vieira, em Prazeres, Jaboatão dos Guararapes. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua 7 de setembro, lá em Prazeres, por elementos desconhecidos. De acordo com informações, ele trabalhava no Ferro Velho de Dudu e já havia sido preso por roubo. O corpo dele foi encaminhado ao IML. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua rádio, Jornal Rádio Forte FM 90.3.